Depois que você terminar esse treinamento de 7 exercícios mentais para levar qualquer mulher para a cama, eu quero que você selecione 3 que você acha que são os mais relevantes para suas circunstâncias pessoais e nos próximos dias, conclua os 3 exercícios que você selecionou. Introdução. Você sempre tem algo para falar. Você sempre tem algo a dizer. Lembre-se de que agora você diz coisas o tempo todo. Porém, você não tem que apenas dizer coisas aleatórias na frente das mulheres. De qualquer maneira, não o suficiente. É isso que vamos consertar. Ao longo do treinamento Fórmula Secreta da Sedução, você verá o tópico de como iniciar e manter uma conversa fluindo. Este complemento foi desenvolvido para se aprofundar em alguns dos tópicos de conversa para que você esteja totalmente preparado para qualquer situação. Lembre-se de que despertar a atração nas mulheres não é linear. Você pode e deve dizer o que quiser a qualquer momento e continuar mudando de assunto. É divertido e desafiador. Certifique-se de mantê-lo positivo, ela ficará extremamente atraída pela sua capacidade de ter uma conversa fluente. Aqui está uma longa lista de tópicos que irá prepará-lo para uma conversa interminável. 2 histórias sobre você. Contar histórias é uma das melhores maneiras de se comunicar com as mulheres. Isso acontece na fase 3, fascinação, quando você está construindo uma conexão mais profunda com ela. Quando você conta uma ótima história, as pessoas ficam hipnotizadas. Elas se perdem na história. As mulheres não são exceção. Ela ficará fascinada quando você puder contar uma história divertida e emocionante. E isso a levará a relatar e retribuir histórias com você. No final das contas, você deve ter 5 grandes histórias para contar sobre você. Por enquanto, vamos começar com 2. Reserve 1 hora e pense em 2 histórias sobre você. Devem ser histórias verdadeiras sobre você. Devem ser histórias engraçadas e emocionantes, não histórias tristes. Pelo menos uma delas deve envolver uma mulher, ou várias mulheres. Pense em qualquer suspense envolvido na história, como se talvez houvesse alguma situação em que o resultado fosse incerto. Aqui está o ponto: a vida é imprevisível, então o resultado é quase sempre incerto. Geralmente é mais uma questão de representar o suspense, ao invés de encontrar o suspense. Depois de pensar nas histórias, sente-se em frente ao computador e digite-as rapidamente. Sem pensar. Sem formatação. Sem verificação ortográfica. Basta fazer um despejo mental na página. Digite tudo o que vier à mente. Utilize de meia página a uma página inteira para cada história. Se demorar mais, tudo bem. Em seguida, feche o seu computador. Essas histórias se desenvolverão em sua mente nos próximos dias. Alguns dias depois, volte e edite uma das histórias. Encurte para seus principais elementos emocionantes. Enfeite com palavras descritivas sobre o cenário, personagens e situação. Torne isso emocionante. Não deixe de falar, pelo menos um pouco, sobre as emoções que você estava sentindo nas histórias. Emoções não significa tristeza. Você quer que as histórias sejam divertidas, engraçadas, emocionantes, imprevisíveis, com alguma tensão entre os personagens. As histórias devem ter algum tipo de clímax, não o que você está pensando, não esse tipo de clímax ainda. Algum tipo de construção para um final emocionante. Lembre-se, você não está escrevendo a próxima saga de Star Wars aqui. Você está escrevendo uma história curta, emocionante e verdadeira sobre você. Por que precisamos escrever? Ao escrevê-lo, você clarificará os pensamentos em sua mente. Se você realmente conseguir condensá-la entre meia página e uma página inteira, será capaz de contar a história com clareza, com empolgação, animação, pausas e suspense. Leia várias vezes quando terminar. Leia em voz alta. Pratique contá-lo como se uma garota gostosa estivesse sentada lá ouvindo sua história. Pratique pausas enquanto conta a história. Pratique a animação com os braços, movimentos alfa, lentos e deliberados em certos pontos altos ou baixos da história. Pratique sua voz mudando o tom e a velocidade. Basicamente, pratique contar uma história emocionante. Depois de praticá-lo algumas vezes, você se lembrará dela para sempre. E não pense que você tem que dizer palavra por palavra todas as vezes. Você naturalmente ajustará a história em sua mente ao longo do tempo, mas os elementos principais sempre estarão lá. Esta é uma história que você poderá contar a garotas para o resto da sua vida, então coloque um pouco de esforço nisso e torne-a ótima. Alguns dias depois, faça o mesmo com a segunda história. Agora você está armado com 2 grandes histórias para contar. E a beleza é que você pode contar a ela a qualquer momento, principalmente na fase 3. A primeira vez que você contar, certifique-se de notar como ela fica quieta e envolvida na história. Ela vai começar a lhe dar aqueles olhares de "estou fascinada". Mantenha a conversa fluindo com sua vibe divertida, positiva e desafiadora, e logo seus olhos vão mudar de fascinada para foda-me. 15 minutos por dia em algo novo. Começando agora, você precisa gastar 15 minutos a cada dia aprendendo algo novo. Idealmente, isso deve ser algo em que você realmente está interessado, mas nunca teve tempo para aprender sobre.
Se você não tem ideia por onde começar, encontre uma estante de revistas em um supermercado e compre 3 revistas que você normalmente não compraria. Comece a navegar por elas em busca de tópicos que pareçam interessantes, mas sobre os quais você não tem conhecimento. Leia os artigos. Pesquise no Google para mais informações. Se você é um estudante faminto, basta navegar nas revistas da loja e buscar os tópicos do Google depois. Faça uma breve lista com marcadores do tópico que você aprendeu naquele dia e 3 fatos sobre ele. Tão importante quanto, anote 1 ou 2 emoções que você sente sobre isso. Qual é a sua opinião? Como você está se sentindo? Se você não tem certeza, basta formular uma opinião. Isso não precisa ser uma opinião arrasadora. Apenas algo que ajuda a expressar que você tem um interesse real. Que você não está apenas revelando fatos. Novamente, você não está escrevendo guerra e paz. Basta fazer uma lista rápida. Isso ajudará você a se lembrar de tópicos, os 3 fatos e o punhado de emoções sobre eles. Agora você tem 2 histórias, do exercício 1, e uma lista de vários tópicos aleatórios sobre os quais você tem conhecimento de conversação. Lembre-se, escrever, ou digitar, a lista irá ajudá-lo a solidificar em sua mente o que você já sabe. Provavelmente, você não terá um interesse enorme e genuíno em tudo em sua lista. Isso é bom. Você não precisa ter um interesse enorme e genuíno em algo para ter uma conversa de 2 minutos sobre isso. No entanto, tente demonstrar um interesse enorme e genuíno em pelo menos uma coisa nova. Aprenda o máximo que puder sobre isso. Fique fascinado com isso. As mulheres são atraídas por homens que têm interesses genuínos nas coisas, além de dar em cima das garotas, e que estão sempre se aprimorando de alguma forma. Neste caso, você está aprimorando seus conhecimentos, e está preparado para contar a ela tudo sobre isso. Cada marcador em sua lista é um tópico de conversa aleatório que você pode soltar a qualquer momento. Um tópico de conversa levará a outro. Por exemplo, em Fórmula Secreta da Sedução, você viu um exemplo de contar a ela aleatoriamente sobre você com uma frase como: "Eu sou Daniel e sou viciado em sushi." Agora você tem uma lista completa de tópicos pelos quais pode substituir o assunto do sushi. "Meu nome é Daniel e acabei de aprender isso." Insira qualquer um dos tópicos da sua lista. 3 perguntas aleatórias. Você deve ter 5 perguntas aleatórias em seu arsenal. Você está se tornando um homem que muda de assunto com frequência e quando quer. Como sabemos, mudar de assunto não só deixa suspense e aumenta a curiosidade, mas também é uma ótima maneira de eliminar quaisquer silêncios constrangedores. Aqui estão algumas perguntas aleatórias que você pode fazer a qualquer momento, e você não precisa de nenhuma preparação avançada como na última sessão. Lembre-se, você pode simplesmente perguntar a qualquer momento, não precisa ser um momento lógico, porque com mulheres e atração, não há tempo lógico. Escolha 5 destes. Ou melhor, invente algumas com base em seus interesses pessoais. Tenha 5 memorizados e prontos para usar para que você possa apenas deixá-los escapar a qualquer momento aleatório. Qual é a sua lembrança favorita de quando você estava na 4ª série? Qual é a sua lembrança favorita das férias em família quando criança? Quem foi o cara mais nerd com quem você já saiu no colégio? Você prefere dirigir um Lamborghini ou pilotar um avião, e por quê? Você prefere surfar ou praticar esqui aquático e por quê? Qual é a coisa mais idiota que seu chefe já fez? Qual foi a coisa mais maluca que você fez no ano passado? Se você pudesse escolher apenas 3 lugares para viajar, quais seriam eles? Se você pudesse escolher entre ver as pirâmides do Egito ou a Grande Muralha da China, o que escolheria? E por quê? Para criar o seu próprio, basta usar os princípios que você vê acima. Mais favorito. Mais idiota. Escolha 3. Escolha entre isto ou aquilo. Mais louco. Qualquer coisa que seja mais. Tipo, qual foi a cantada mais ridícula que você já ouviu? Qualquer coisa que escolher entre 2 coisas ou nomear 3 coisas funciona muito bem também. Como sempre, tudo deve ser perguntado com sua vibe divertida, positiva e desafiadora. E você deve estar verdadeiramente curioso em sua resposta. Além disso, lembre-se de que todas essas perguntas podem levar a respostas interessantes que podem criar conversas totalmente novas. Ouça o que ela diz e siga em frente. Provoque-a ao longo do caminho. Se você tivesse a opção de ver as pirâmides ou a Grande Muralha da China, qual escolheria? Ela, definitivamente, a Grande Muralha. Por quê? Você tem algo contra camelôs? Ela, não, é porque. E agora talvez ela conte alguma história sobre o significado da Grande Muralha para ela. Ponto importante, pode parecer totalmente lógico para ela chegar ao fim de uma discussão sobre a salada de espinafre e para você dizer, então, qual é a sua memória favorita quando você estava na 4ª série? Não importa se parece lógico para você. Se ela dizer algo do tipo, isso é aleatório, então você está indo bem. Dizer isso é aleatório não significa que a esteja incomodando. Isso significa que é desafiador e é a maneira dela ganhar algum tempo para que ela possa pensar sobre como responder. Se ela disser isso é aleatório,
Em seguida, fizer uma pausa para uma resposta. Diga: agora estou realmente curioso. 4. Conte-me mais. Você deve estar percebendo que responder a perguntas com sim e não é a melhor maneira de manter a conversa. Isso inclui perguntas em que a resposta pode não ser sim ou não, mas ainda é curta. Tipo: então, quando você a conheceu? Ela: ano passado. Apesar do seu conhecimento nisso, você certamente deixará de fazer perguntas do tipo sim e não ao longo do caminho. Todo mundo faz isso. Ninguém é perfeito. Conte-me mais é uma ótima maneira de quase sempre conseguir mantê-la falando depois de responder a uma pergunta sim e não. Quando disser conte-me mais, diga como uma pergunta com um pouco de emoção na voz no final. Diga como se você estivesse surpreso por ela não ter elaborado. Diga, como tudo, com um sorrisinho e um pouco de brincadeira. Por exemplo: bem, parece que você gosta muito de cachorros. Ela: sim. Você: conte-me mais. Você parece surpreso por ela não ter entrado em detalhes. Ela: como que? Você: não sei. Tipo: qual era o nome do seu primeiro cachorro? Quantos cachorros você tem agora? Você tem um pastor alemão sem pelos que dorme debaixo do seu travesseiro. O que quer que eu deva saber sobre você e sua relação com cachorros? Em alguns casos, ela pode dizer algo semelhante a como que. Nesse caso, apenas solte um monte de merda aleatória que pode fazê-la falar. Como sempre, tente acrescentar algo ilógico. Como um pastor alemão sem pelos que dorme debaixo do seu travesseiro. Essa declaração ilógica tira a pressão dela e torna tudo divertido, em vez de um monte de perguntas para ela responder monotonamente. Isso dá a ela permissão para apenas falar sobre o que vier à mente. E lembre-se, conte-me mais é apenas uma ferramenta em seu arsenal. Se você soltar uma pergunta sim e não, e ela responder como acima, você pode fazer outras coisas, como algo das perguntas aleatórias acima. E você sempre pode mudar de assunto, com uma pergunta ou uma afirmação. Exemplos. Da pergunta aleatória acima. Você: bem, parece que você gosta muito de cachorros. Ela: sim. Você: se pudesse haver apenas 3 raças de cães no mundo e você tivesse que escolher, qual escolheria? Mude o assunto com uma pergunta. Por exemplo. Você: bem, parece que você gosta muito de cachorros. Ela: sim. Você: ei, olha aquele casal ali. Eles parecem pessoas cachorro para você. Eu vou dizer que aquele cara é um poodle. O que você acha da garota? Mude o assunto com uma declaração. Por exemplo. Você: bem, parece que você gosta muito de cachorros. Ela: sim. Você: isso é legal. Então, outro dia eu estava conversando com minha amiga Cristina e ela estava me dizendo que mantenha o conte-me mais na parte de trás da sua cabeça e experimente com amigos ou família. Veja o que acontece e como as pessoas reagem. Depois de testá-lo, você aprenderá a melhor maneira de perguntar e terá uma noção do momento certo. 5. Mudando de assunto. Você não precisa de uma frase de transição como essa para mudar de assunto. Você pode realmente mudar de assunto aleatoriamente. Mas mantenha isso em sua mente também, não seria bom dizer o mudando de assunto constantemente antes de mudar de assunto. Isso faria você parecer um papagaio. Mantenha-o por perto como uma alternativa. Como? Ela: eu concordo, aquela peça foi muito legal. Você: sim, eu realmente me senti vivo ao sair do teatro. Eu me senti a estrela do show. Ei, mudando de assunto. Então você muda o tópico para outro assunto. Você pode praticar isso com amigos e família também. Basta testar algumas vezes para se acostumar. Então você poderá usá-lo sempre que precisar. Apenas para reiterar, você não precisa usar uma frase de transição. Na maioria das vezes, basta mudar de assunto ao acaso. 6. Como você se sente em relação às coisas. Homens não sentem nada sobre as coisas. Provavelmente é isso que você está dizendo. E você está certo. Os rapazes geralmente são menos emocionais com as coisas do que as mulheres. Portanto, não estou pedindo que você pense em como você se sente sobre as coisas para entrar em contato com seu eu interior. Ou para entrar em alguma confusão espiritual. Estou apenas pedindo que você pense sobre isso no contexto das histórias. Para isso, basta plantar esta semente em sua mente. Agora, conforme você prossegue com o seu dia e algo acontece, pergunte-se depois: se eu tivesse que descrever como me sinto sobre essa situação, que palavras eu usaria? Pense em algumas palavras descritivas. Se você ver uma cena interessante, como se você estivesse em um jogo de beisebol com alguns amigos, pare um momento para pensar em como você descreveria a cena para uma mulher. Que palavras emocionais descritivas você usaria? Aqui está sua tarefa. Pegue uma folha de papel, uma nota adesiva, qualquer coisa. Coloque no seu computador. Sempre que você fizer este exercício e pensar em uma palavra, vá para o seu computador mais tarde naquele dia. Vá a um dicionário de sinônimos e procure a palavra.
Você encontrará muitos sinônimos. Escolha um ou dois que você normalmente não usaria e escreva-os em sua lista. Novamente, essas devem ser palavras descritivas para sentimentos ou configurações. As configurações seriam como: e o vento estava caindo em cascata sobre o. No próximo mês, anote 20 novas palavras em sua lista. Novamente, essas não são as palavras em que você pensou, porque é uma palavra que você provavelmente usaria normalmente. Estes são sinônimos dessa palavra. Em seguida, comece a tentar lugares para incorporar essas palavras em sua vida normal apenas para praticá-las. Por que estamos fazendo isso? Uma boa comunicação é incrivelmente atraente para as mulheres. Quanto melhor você se comunicar, mais vai achar as mulheres fascinadas por você. Ser descritivo em seu discurso é apenas outra maneira de fazer isso. Além disso, você provavelmente terá palavras em sua lista que a maioria dos caras não usa. Diferente é atraente. Ser inteligente é atraente. Se todos os estúpidos estão dizendo a ela que o vento estava soprando, e você está dizendo a ela que o vento estava soprando em cascata, isso vai despertar o interesse dela. Ela nem vai saber por quê. Ela pode nem mesmo definir a palavra, como cascata, como algo diferente. Mas ela vai ouvir mesmo assim. E, subconscientemente, ela saberá que é diferente. 7. Linguagem corporal. A linguagem corporal representa mais da metade de sua comunicação. Um homem com uma linguagem corporal alfa incrível atrará mais mulheres do que um cara inteligente, rico e bonito com linguagem corporal beta de merda. Literalmente. O treinamento Fórmula Secreta da Sedução apresenta detalhes básicos sobre os diferentes componentes da linguagem corporal. Mas a linguagem corporal pode ser realisticamente um treinamento por si só. Portanto, para os fins destes 7 exercícios, quero que você escolha apenas uma coisa para melhorar. Apenas uma coisa pode fazer uma grande diferença na forma como você se comunica não verbalmente com as mulheres. Você pode escolher o que quiser, mas sugiro, diminua a velocidade. Porque desacelerar se aplica a quase todas as áreas da linguagem corporal. Apenas diminua a velocidade. Pratique desacelerar. Em tudo o que você faz, caminhando, comendo, levantando-se, sentando-se, virando a cabeça, falando, movendo os olhos. Basta observar e desacelerar tudo em 50%. Agora que você está pensando sobre isso, você começará a se surpreender percebendo que está fazendo as coisas muito rápido. Você colocou aquele garfo na mesa entre as mordidas. Não. Então você provavelmente está comendo muito rápido. Você virou a cabeça muito rápido quando ouviu algo. Então você está reagindo muito rápido. Observe o quão rápido você está caminhando. Você pode desacelerar. Coloque um pouco de arrogância no seu passo. Ande como se fosse o dono do lugar. Entre em locais como se você fosse o dono do lugar. Você também deve começar a observar as pessoas ao seu redor, incluindo homens. Você vê homens correndo ao redor. Andando rápido demais. Olhos e mãos se agitando com movimentos espasmódicos. Observe-os para ver o que não deve ser feito. Bônus 1. Exercícios físicos. Mulheres são atraídas por homens que estão fisicamente em forma e sempre melhorando seus corpos. Se você é um cara que vai à academia regularmente, esta sessão deve ser fácil. Para você, escolha algo que você esteja querendo melhorar em sua rotina de exercícios, mas não fez nada sobre. Escolha aquela coisa que está incomodando você. A única coisa que você tem adiado. Ou aquele objetivo que você tem lutado para alcançar. À medida que você avança no treinamento, Red 7, concentre-se bastante nisso. Isso não apenas o ajudará a atingir seu objetivo, mas também lhe dará uma ótima história para contar quando você estiver em encontros sobre como estabelecer uma meta para alcançar uma coisa e o fez, ou está em processo de fazê-lo. Esta história não conta como uma das 2 histórias que você precisa inventar no primeiro item deste treinamento. Esta é uma história bônus, apenas para ela emoticone sorrindo. As mulheres adoram falar sobre corpos e preparo físico. Sentem-se muito atraídas por homens que se esforçam constantemente para melhorar sua saúde e aptidão física. Então faça. E fale sobre isso com elas. Agora, se você é um cara que nunca viu alguns halteres, você precisa começar a fazer algo. Se você tem algumas ideias, se você comprou algum programa de exercícios e ainda não começou a primeira aula, então faça aquele programa. Se você está pensando em entrar na academia, mas ainda não entrou, faça isso. Basta fazer algum tipo de exercício físico. Realmente não importa o que. Faça o que fizer, isso vai fazer você se sentir melhor, vai fazer você parecer melhor e vai ser uma ótima história para adicionar ao seu arsenal de conversas. Se você estiver completamente perdido, apenas faça flexões. O Red 7 dura cerca de 4 semanas. Então faça uma rotina como esta. Semana 1, 30 flexões por dia. Semana 2, 40 flexões por dia. Semana 3, 50 flexões por dia. Semana 4, 60 flexões por dia. Não importa como você organiza as séries, repetições. Faça uma série de 30, se puder. Faça 6 séries de 5.
Faça 30 séries de 1, se for necessário. Basta levantar a bunda do sofá e fazer alguma coisa. Você não vai se tornar um fisiculturista de classe mundial fazendo flexões. Mas aqui está a chave. Você não precisa ser um fisiculturista de classe mundial para atrair mulheres. Você só precisa dar um passo à frente para melhorar sua aptidão física diariamente. E, igualmente importante, você precisa compartilhar sua história sobre condicionamento físico com ela. Aqui está a minha isenção de responsabilidade. Eu não sou um instrutor de fitness profissional ou um médico, então certifique-se de consultar um médico licenciado antes de iniciar qualquer rotina de exercícios físicos. Bônus 2. Nova dieta. Não fique muito assustado. Você não precisa se tornar um vegano. Na verdade, você não precisa mudar nada em sua dieta neste momento, a menos que queira. O que você deve fazer é pensar em qualquer garota que você conhece. Pode ser apenas uma amiga. Ligue para ela e pergunte se ela está fazendo algum tipo especial de dieta. Ou que tipo de dieta ela pode recomendar. Então vá buscar um livro sobre essa dieta. Leia um pouco sobre isso. Se gostar, comece a implementar em sua vida. Se não, apenas leia sobre isso. Por que fazer isso? 2 razões. Primeiro, as mulheres adoram falar sobre saúde e dieta. Então aí está. Agora você tem conhecimento sobre um assunto que as mulheres adoram falar. Outra ferramenta em seu arsenal. Finja que você está falando com uma garota que discorda totalmente da dieta sobre a qual você está lendo. Isso seria realmente ótimo. Assim que você contar a ela sobre isso, ela imediatamente irá desejar lhe contar tudo sobre como essa dieta está errada. Ah, e aliás, ela também vai querer falar sobre qual dieta você realmente deveria fazer. Naturalmente, é a que ela está fazendo. E agora ela vai te contar tudo sobre isso. Perfeito. Você despertou o interesse dela e agora ela está conversando com você. Ela está se abrindo com você. Você está aprendendo sobre ela e sua vida. E tudo porque você leu algum livro sobre tiras de bacon embrulhadas em couve. Agora aqui está o segundo motivo. Você montou este pequeno cenário para que uma mulher recomendasse esta dieta para você. Isso é pré-seleção. Agora sua história inclui dieta e pré-seleção. Lembre-se de que as mulheres são atraídas por homens pelos quais outras mulheres se interessam. Portanto, se uma mulher recomendou esta dieta para você, a mulher que você está atraindo ouve que outra mulher se interessou por você. Bingo! Outra isenção de responsabilidade. Não sou nutricionista certificado, portanto, certifique-se de consultar um médico licenciado antes de iniciar qualquer rotina de dieta. Bônus 3. Redes sociais. Você já sabe que precisa tirar o máximo de fotos com mulheres que puder. Você sabe que precisa postar isso nas redes sociais. Por quê? Porque isso é pré-seleção. As mulheres que estão interessadas em você acabarão conhecendo você nas redes sociais. E você quer que eles encontrem essas fotos. Aqui está a próxima etapa. Cada foto que você obtém provavelmente tem uma história associada a ela. Você deve ter feito algo para obter essa imagem. Você deve ter estado em algum lugar. O que quer que você esteja fazendo, onde quer que esteja, todas essas são ótimas histórias que envolvem pré-seleção. Agora você pode estar se perguntando, bem, sim, mas essas eram mulheres com quem eu estava namorando. Elas não eram minhas amigas. Eu não posso dizer a uma mulher que estou conhecendo sobre uma garota que eu estava namorando no passado, posso? Sim. Você pode. Você namorar outras mulheres significa que você deve ser procurado. Pré-selecionado. Então você pode se sentir perfeitamente confiante em dizer isso. No entanto, se você ainda está desconfortável, aqui está seu novo processo de pensamento. Todas as mulheres que você não está namorando agora, são suas amigas. Então, mesmo se você estivesse dando em cima dela, e no final das contas nada acontecesse, além da foto sua e dela, ainda assim você é um amigo. Ei, você já esteve em algum lugar? Eu estava lá com minha amiga Lara algumas semanas atrás e... No caso acima, Lara poderia ser uma mulher que você estava namorando na época ou uma mulher que você estava ficando. De qualquer forma, ela agora é sua amiga. Além disso, quando você estiver contando histórias como essa, não hesite em abrir o Instagram no seu telefone e mostrar as fotos a ela. Dessa forma, ela não só vai ouvir sobre você e outra mulher fazendo algo, ela vai ver as fotos disso. Bônus 4. Leitura das mãos. Sim, você leu corretamente. Este é um dos melhores jogos para jogar com uma garota que você acabou de conhecer, e nenhum cara faz isso. Espere até sentir alguma curiosidade dela primeiro. Ela deve estar interessada em você antes de você fazer isso. Ela já deve estar rindo e sorrindo com você. Você também deve fazer isso a sós. Isso não é algo para quando você está em um grupo com outras pessoas. Pense nisso como algo um pouco mais íntimo. Para se preparar para isso, aqui está o que você precisa saber sobre leitura de mãos, nada. No entanto, antes de tentar, basta ir ao YouTube e assistir alguns vídeos.
Tudo o que você está procurando é a emoção geral e a configuração de como isso é feito. Quando você faz isso, você encontra algum tempo aleatório para dizer: sabe, estamos realmente nos conhecendo. Mas antes que eu me sinta confortável em chegar muito perto de você, eu preciso ler suas mãos. A propósito, sou um leitor de mãos profissional. Você diz tudo isso de brincadeira, obviamente. Ela vai gostar totalmente disso. Elas sempre gostam. Ou ela vai fingir não estar interessada, mas secretamente estará interessada mesmo assim. Caso você não tenha notado, agora você está segurando as mãos dela. Ela literalmente dá a você acesso físico total às mãos dela, contanto que você mantenha a rotina. Então você passa a dar a ela uma leitura ridícula. Você traça com o dedo indicador uma linha na palma da mão dela. Isso não parece bom. Então brincalhão, pequeno sorriso. Esta linha diz, não, eu não deveria te contar. Ela, rindo, vamos, o que é? Bem, esta linha diz que você nasceu com uma cauda. Você tem rabo. Sim, esta linha diz que você está propensa a comer quantidades excessivas de ameixas. Meio sussurrando, isso é meio desagradável. Então ela está rindo. Você está brincando com ela. Você está segurando as mãos dela. Bingo. Bônus 5. Você já ouviu falar de... Esta é outra transição para mudar de assunto. Isso tem um efeito semelhante a "ei", mudando de assunto novamente. Não é necessário toda vez que for mudar de assunto. Apenas mais uma ferramenta para utilizar. Pratique com amigos e familiares. Este é um ótimo lugar para inserir um dos novos fatos aleatórios que você colocou em sua lista com marcadores. Ei, você já ouviu falar de insira algo novo que acabou de aprender? Bônus 6. Comece a notar coisas ao seu redor. Em Red 7, discutimos comentários sobre coisas em seu ambiente como tópicos de discussão. Basta comentar sobre qualquer coisa ao seu redor e perguntar a ela sobre isso. Pode ser qualquer coisa. Uma foto. Uma estátua ou decoração estranha. Alguém mais no local. Se você vir algo e isso despertar seu interesse, basta dizer o que estiver em sua mente. Para praticar isso, reserve um momento uma vez por dia durante o próximo mês. Pare e pergunte a si mesmo: se eu estivesse falando com uma garota agora, bem aqui, o que seria algo nos arredores que eu comentaria? Então olhe ao redor e encontre algo. Em seguida, faça uma afirmação ou pergunta. Você não precisa escrever nada ou mesmo lembrar mais tarde. Cada situação será única, então tudo que você pratica é perceber algo e comentar sobre isso. Você pode pensar que isso é fácil e nenhuma prática é necessária. E você pode estar certo. Se você tentar este exercício e achar que é fácil, então você está bem. Mas se você tentar este exercício e não souber o que dizer ou perguntar, pare alguns minutos para pensar sobre isso. Como qualquer coisa que você pratica, será fácil. Talvez 5 ou 10 vezes e você começará a achar simples identificar algo e fazer um comentário sobre isso. Praticar também o tornará natural. Bônus 7. Paixão. Pratique dizer as coisas com paixão em sua vida cotidiana. Isso remete a não filtrar. Tenha uma opinião sobre as coisas e fale sobre elas com paixão. Muitas pessoas dizem coisas que são afirmações, mas quase são como perguntas. Isso porque elas são declaradas com timidez e incerteza. Pratique na conversa cotidiana dizer coisas de forma ousada, alta e clara. Suponha que todos desejam ouvir o que você tem a dizer. Assim que você assumir que encontrará algo incrível, eles vão querer ouvir o que você tem a dizer. Bônus 8. Com licença X, me desculpe. É muito comum que as pessoas, quando dizem algo incorreto, digam me desculpe, e depois continuem com a afirmação correta. Como? Sim, eu disse a ele que custava R$50 e então eu me desculpe. Eu disse a ele que custava R$60 e então eu estava tipo. Pare de pedir desculpas. Se você é uma pessoa que diz isso, mude para com licença imediatamente. Eles significam a mesma coisa na superfície. Mas, me desculpe, tem a implicação subconsciente de que você se sente mal por algo que disse. As mulheres não querem caras que lamentam. Eles querem caras que digam o que pensam. E se por acaso você declarar algo incorreto, então, com licença, eu disse a ele que custava R$60 e... Bônus 9. Pare de rir quando não for engraçado. As pessoas têm tendência a rir quando as coisas não são engraçadas. Por quê? Eles fazem isso para dissipar a tensão. Eles fazem isso para tentar amenizar os momentos difíceis. Rir quando as coisas não são engraçadas indica que você é uma pessoa nervosa. Que você está rindo para dissipar a tensão. Agora que você sabe disso, veja se você se pega dando aquelas risadinhas falsas quando as pessoas dizem coisas estúpidas que realmente não são engraçadas. Pare de fazer isso. Se algo for engraçado, dê uma gargalhada. Dê uma daquelas gargalhadas profundas. O riso é contagioso. Se você começar a rir, ela também o fará. Mas se você rir de coisas estúpidas, isso mostra a ela que você está nervoso como todo mundo. Além disso, nunca ria de suas próprias piadas.
Diga merdas engraçadas com uma cara séria e deixe-a rir. Bônus 10. Encontre seu apelido. Identifique qual foi o seu apelido de infância e invente uma história engraçada sobre ele. Algo histérico. Pratique contar essa história com drama, pausas e humor. Os apelidos são um ótimo tópico de conversa para quebrar o gelo, então tenha uma ótima história sua que você está pronto para compartilhar. Se você não teve um apelido de infância, dê a si mesmo um apelido a partir de hoje e invente uma história engraçada sobre isso. Bônus 11. A história do encontro ideal. Você precisa inventar uma história de um primeiro encontro ideal. Para escrever isso, imagine que você está contando a uma linda mulher sobre um encontro realmente emocionante em que você a levará. O encontro deve envolver vários locais, como calçadão, restaurante, shopping, cinema, parque temático, futebol, cassino, clube de comédia, bar ou qualquer outro. Um encontro fantástico deve envolver no mínimo 3 locais. Idealmente 4. Lembre-se de que passar tempo com você em vários locais cria a ilusão de conhecê-lo por mais tempo. A história deve ser vívida, descritiva, engraçada, divertida e conter apenas um toque de romance. Deve ser algo que uma mulher pensaria: uau, eu realmente gostaria de fazer isso. Escreva isso. De meia a uma página. Seja detalhado. Use algumas das novas palavras descritivas de sua lista. Faça o despejo mental normal, feche o computador, volte e edite alguns dias depois. Pratique contar essa história. Você vai contar essa história específica para muitas mulheres nas próximas semanas, meses e anos. Você só precisa de uma história do encontro ideal, então torne-a fantástica. Também seja realista, porque você vai levar muitas mulheres neste encontro específico nas próximas semanas, meses e anos também. Consideração final. Conforme você se torna a melhor versão de si mesmo. Conforme você começa a melhorar todas as áreas de sua abordagem, comunicação, toque e assim por diante, você vai começar a notar que as mulheres reagem a você de maneiras diferentes. Isso pode acontecer de forma rápida e repentina. As mulheres vão começar a se interessar. O olhar delas pousará em você por mais tempo antes de se afastar. Elas vão parecer que querem dormir com você, porque se você está fazendo as coisas certas, e elas vão querer dormir com você. E não apenas uma garota de vez em quando. Muitas mulheres, frequentemente. Se você não está acostumado com esse tipo de reação, pode ser muito emocionante. É ótimo quando as mulheres estão olhando para você como se quisessem arrancar suas roupas. Quando isso começa a acontecer, é muito fácil se sentir como você está pronto. Mas até que ela esteja sentada no seu colo no sofá da sala com a língua na sua garganta e o sutiã no chão, é muito fácil voltar aos velhos tempos e começar a seguir seus velhos padrões de interação com as mulheres. É muito fácil começar a deixá-la assumir a liderança. É muito fácil começar a puxá-la demais, mostrar muito interesse rápido demais. Isso pode começar a sufocar e fazer a atração se dissipar rapidamente. E quando isso acontece, muitas vezes é difícil recuperá-la. Então, quando você vê-la começando a responder a você de forma diferente, saiba que você está fazendo as coisas certas. E certifique-se de mantê-lo. Mantenha a emoção lúdica, divertida, positiva e desafiadora até o fim. Continue provocando. Continue puxando ar e empurrando-a para longe. Continue mudando de assunto e sendo imprevisível. Mantenha sua linguagem corporal lenta. Mantenha suas histórias fascinantes. Quanto mais ela começa a mostrar atração por você, mais você pode continuar afastando-a de brincadeira. Continue assim e ela ficará cativada por você.